Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta terça-feira, preparação para a próxima partida, Campeonato Brasileiro. Tricolor que no final de semana joga contra o Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista, mas antes tem esse jogo importante, mais uma rodada do Brasileirão. São Paulo está muito bem, jogando um bom futebol. Vamos dar uma olhada aqui no noticiário do Tricolor desta terça-feira. Créditos, jogo aberto, ESPN Brasil. Se já é inscrito do canal, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. Teve campanha melhor do que a do Palmeiras, sabe que vai jogar na casa do adversário, que não é a casa número 1, é Barueri, mas é tapetinho. E esse gramado sintético preocupa o tricolor paulista, principalmente para utilizar o destaque do time, o Lucas. Eu te amo demais. O São Paulo avançou à semifinal do Paulistão. O time também é vice do Brasileiro. Já são 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 1 empate. Porque a gente tinha duas opções, ou a gente se apoiaria nos nossos fracassos, a gente se apoiaria na crise política, usava isso como desculpa, ou a gente viraria a chave, trabalharia mais, se fecharia, né, e colocaria todo o nosso talento para fora, que a gente sabe que o grupo tem muita qualidade. A gente escolheu a segunda opção e a gente está colhendo os frutos. O Lucas Moura deve ter o contrato renovado em breve. As conversas já começaram. O atual vínculo do ídolo São Paulino vai até o fim da temporada. Aproveitar este momento, né? Ano passado eu não consegui jogar, coisa que faz parte da vida do atleta, mas é bem complicado, é bem difícil. E graças a Deus estou recuperado, agora é aproveitar isso. O camisa 7, que tem preferência por jogar em gramados naturais, não vai ter muita opção na semifinal do estadual contra o Palmeiras. A partida será na Arena Barueri, que tem piso sintético. É um jogo decisivo, é um jogo que nós vamos precisar de todos os atletas de forma efetiva. O Lucas é um dos atletas protagonistas do São Paulo e esse é um jogo eliminatório. Então, a decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. Quem também fica à disposição para esse jogo é o André Silva. Fora dos gramados desde agosto do ano passado, o atacante encerrou a transição física. Ele está recuperado de 2 lesões sérias no joelho e treinou ontem normalmente. Eu esperei, acabei reagindo, pegando na pontinha do meu dedo, batendo na trave ainda, então foi bem legal para ter feito essa defesa. O tricolor vai precisar do mesmo espírito copeiro para chegar à final. Crespo deve fazer mudanças na defesa, já que Alan Franco foi expulso contra o Bragantino. Para substituí-lo, Arboleda seria a opção imediata. Mas o equatoriano não vive uma fase de muito prestígio. Recentemente, ele foi liberado para resolver questões pessoais no país natal. Se ausentou dos duelos contra Ponte Preta e Grêmio. Diante do Bragantino, já estava à disposição, mas nem sequer foi relacionado. Todo mundo tem que pensar que vai ser titular. E tem que se preparar para ser titular. Mas jogar 11, não sei. Antes da partida decisiva, tem duelo pelo Brasileiro. Amanhã, fora de casa, contra o Coritiba. Quem jogar vai tentar dar sequência à superação do tricolor nesse início de temporada. No começo do campeonato, muitos se falaram que a gente ia ser rebaixado, que a gente ia cair. Mas ninguém pode desacreditar dessa camisa tão pesada que é de São Paulo. O único tricampeão mundial, tem que respeitar, não tem jeito. O Luciano falem o que quiserem, mas no São Paulo o torcedor gosta dele, né? É um jogador que quando atua em alto nível faz a diferença. Cicinho, de verdade, é clássico, qualquer resultado pode acontecer, um jogo só. Tudo bem, é na casa do Palmeiras, mas o São Paulo vem sendo elogiado pela mídia, pelos torcedores. É nítida a subida de produção do time. Exatamente. E acredito que isso preocupa também o adversário, né, Renato? Esse bom momento do já olha para o lado. O bom momento do São Paulo. Opa. O Palmeiras também vive
um bom momento. É que assim, o torcedor do Palmeiras tá mal acostumado. Então o Palmeiras joga um ou outro jogo mal, aí o torcedor cria uma polêmica. Mas o Palmeiras essa equipe é a melhor equipe no futebol brasileiro hoje, né? Até acredito à frente do Flamengo pelo que vem jogando. Mas o São Paulo vem nessa crescente. O São Paulo encontrou uma equipe titular. Hoje tem os seus jogadores com sintonia dentro do campo. Quando acontecem as substituições, tem surtido efeito também. Então vai ser um grande jogo. Hoje eu não coloco favorito, não. Hoje é isso. No início você falou que era, agora não é mais. O Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. Não, eu falei que o Palmeiras é o melhor time. Mas se tratando do momento do São Paulo, 50-50, não é? Mesmo com o tapetinho deles, 50-50. O Palmeiras não tem favoritismo. E o Palmeiras tem duas pedreiras, porque se tem outro time que está jogando futebol de alto nível no começo de temporada é o Fluminense. E já vai enfrentar o Fluminense no Brasileirão e na sequência o tricolor, outro tricolor paulista, nessa decisão da semifinal. Ronaldo, não vai ser fácil pra ninguém, hein? Não, e a cara de pau do Cicinho, né? O Cicinho é um cara de madeira. O que ele disse? Não, porque ele começa a tremer todo quando tá passando a matéria. Aí quando vê, ele fala, não, porque é igual, 50-50. Vai ser na casa do Palmeiras, vocês vão ter que jogar naquele tapetinho. Na frente o Lucas vai jogar lá. Na frente das câmeras a gente tem que manter. O Luciano vai jogar, o Caleri vai jogar. Ué, mas vocês não foram na casa do Furacão num tapetinho horroroso e ganharam? Então, o Corinthians, né? Aí nós estamos falando não, mas você quer comparar o Moinho com o Cicinho, se o Lucas vai, se o Luciano vai, se o Caleri vai, tô perguntando isso. Gente, é semifinal, não tem essa de escolher, tem que ir todo mundo. Quem tá bem à disposição vai. E aí, Cicinho, vai todo mundo? Não vai. Bom, o Lucas já falou que vai jogar. Não vai ou vai? Não vai. Não vai? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, competitivo, até porque o São Paulo, como o Cicinho acabou de falar e frisou muito bem, melhorou bastante do que a gente via no início do campeonato. Então, o Palmeiras tem que jogar esticando a corda realmente. E no Vasco... Para a semifinal de domingo, Luiz, o Lucas, a gente sabe da resistência que ele tem a jogar no campo sintético, mas as informações que partem lá do CT da Barra Funda, que domingo ele vai estar em campo, né? Vai jogar, é importante para o time, está vindo muito bem, está crescendo na hora certa. E ele vai ter que fazer esse esforço. Acho que a lesão dele está totalmente curada. Foi ano passado, ele ficou de fora de alguns jogos na grama sintética, mas eu acho que nesse jogo ele vai jogar. O São Paulo vem num momento muito bom, um momento que conseguiu entrosar o time, conseguiu recuperar jogadores que... 6 vitórias e um empate nos últimos 7 jogos. Vem fortalecido, né? Confiança alta. Os jogadores que não estavam jogando bem agora estão num rendimento muito bom. Perdemos um zagueiro, mas eu acho que o São Paulo, ele chega... Você jogaria firme. com 2 ou 3 zagueiros em Barueri? Vamos se resguardar, né, Plirra? 3 zagueiros? 3 zagueirinhos, né? Tranquilinho. Se possível, dando uma chegadinha no Tigrinho, né? Mas quem sai desse time Vamos agora, lembrar que eles fizeram, né? Ó, o Fabinho. Quem sai desse time? Jogando tá redondinho o time agora, cara. 3. O Alan Franco não vai jogar. Não, então, mas coloca os 3 zagueiros, beleza. Tá. Mas quem que você saca do meio campo? Amigo. O Crespo. É Bobadilha ou Lucas? Um dos dois. Não, Bobadilha. Olha. Acho que Bobadilha. Autor do primeiro gol em Bragança Paulista. Não, tudo bem, mas eu preciso ganhar o jogo. Não preciso ficar... O resultado não é a favor. A gente não tá na frente. Precisamos ganhar o jogo. Lucas, Luciano, Caleri. Minha cabeça é de atacante. Daqui pra lá é tudo cabeça de... Ele tá querendo pôr um zagueiro a mais e tá cornetando a gente, cara. É uma loucura, velho. Mas peraí, botar um zagueiro lá a mais atrás, de atacante, eu já tava do meio pensando pra numa linha de frente é meio pra frente. Do meio pra frente é meus craques. Lá atrás vamos segurar um pouco, né, que é perigoso o Palmeiras, mas... Não, o Palmeiras é bom, né? É muito bom. Mas eu acho que o retrospecto também é um pouco favorável, né? O retrospecto dos mata-mata, Plirra. Duelos recentes amplamente favorável ao Palmeiras. Mata-mata. São 10 jogos que o São Paulo não derrota. Inclusive... Tudo bem que no meio disso aí teve uns candançã da vida, teve o pênalti que não dá. Ramon abate Abel. Sim, pênalti que não foi dar. Tem essas coisas estranhas que acontecem, mas... Eu confio no São Paulo. A semifinal do ano passado do Campeonato Paulista, uma das semifinais, também foi entre São Paulo e Palmeiras. Vocês vão se lembrar, aquele jogo, acho que foi o primeiro jogo do Vitor Roque pelo Palmeiras. Sim.
que foi marcado no Vitor Roque, um pênalti completamente inexistente do Arboleda, e com este gol o Palmeiras avançou a decisão contra o Corinthians. O jogo acabou 1-0, justamente o gol saindo deste pênalti. Quer dizer, olhos atentos e torcendo para correr tudo bem na arbitragem. O único grande paulista que ficou fora dessa festa da fase de semifinal do campeonato foi o Santos. A gente já falou bastante do Novo Horizontino. Quando eu perguntei pra você desses dois nomes, que alguém se tocou lá e falou, não vai pro break não. Vamos lá. Então o técnico faz tudo isso. O técnico? Tudo isso que você falou. Ele só não empurra a bola lá pra dentro. Não, e ele pode atrapalhar muito também, né? Mas ele ajuda muito em vários sentidos. Gestor de elenco, cara que não escolhe time taticamente. A melhora do São Paulo passa pelo Crespo? É óbvio que a melhora do São Paulo passa pelo Crespo, pelos jogadores. Mas o São Paulo, depois que o Rafinha chegou, não perdeu nenhum jogo mais. Eu postei, agora eu vou falar. TikTok, tá ali. Vocês não sabem com qual vocês estão mexendo. O Rafinha... Tá vendo, Dimas? Essa coisa que você apronta aí, Dimas. Informação. O Rafinha chegou ali, conversou com cada jogador. É óbvio que o discurso do técnico era péssimo. Numa entrevista, pós-jogo, contra o Bragantino, para a TNT, o Lucas, no campo, falou que o Crespo já se retratou. A grande parte, eu não estou nem entrando na parte tática, do problema de comportamento, de falta de não é falta de estímulo, de peso, de tristeza, daquela coisa carga horrorosa que era jogar o São Paulo, técnico. Tanto que chega alguém de fora e muda o ambiente. Então, o anímico, que no futebol brasileiro, num lugar onde você treina muito, isso pesa. No futebol brasileiro pesa ainda muito mais. Aqui é necessário, quando eu falo de adaptação, entender contextos. Você precisa entender os contextos de onde você está. O Dorival, quando ganha a Copa do Brasil pelo Corinthians, ele entendeu o contexto do que era necessário. Não adianta ele ficar pressionando para os caras jogarem Campeonato Brasileiro como jogava a Copa do Brasil. Foi nas entrevistas e defendeu os jogadores sutilmente. Chamou a responsabilidade para si quando era preciso. Quando era preciso tirar mais do Memphis, tinha cobrança. Ou seja, entende contextos. Isso é adaptação. O Crespo não entendeu, desde que chegou ao São Paulo. O Crespo mandou trazer Rigoni e disse que não mandou trazer, falou que só cuidava do time e não tinha problemas com a diretoria foi mandada embora, a culpa já era da diretoria, não era mais dele, é óbvio que era da diretoria também, mas era desde antes, né? Colocou o Rigoni de ala, e foi um monte de bobagens ali, e não mudava o jeito do time jogar. Era sempre aquele esquema com seus 3 zagueiros, independentemente do que acontecesse. Perdeu o Atlético Paranaense, um jogador, ficou lá com a linha de 5, 3-1, o Atlético em volta da área, sem fazer nada, até que uma bola desviou e entrou. Ele contribuiu muito para atrapalhar o São Paulo. Mas muito, muito. E quem não quiser ver, não vê. E agora? Quem não quiser enxergar, não enxerga. Muda a ideia de jogo, né? Os veteranos que foram subjetivamente criticados por ele no passado e ficaram muito bravos, porque o Lucas deu uma entrevista dizendo: eu ficava o tempo inteiro ali no CT, tomando agulhada no joelho, fazendo gelo, querendo jogar, ninguém quer isso. E o treinador falando ali: eu preciso de jogador saudável, não preciso de jogador de alto nível. Cara, não se fala isso, porque no futebol é um lugar de melindres. E aí foi destruindo o ambiente. Aí chegou o Rafinha. Mudou o ambiente e agora sim, o time jogando de jeito diferente, tem problemas. Mas não é o Rafinha que está escalando, dando treino e sugerindo. Não, claro que não. Tem problema. Parece não. Eu acho o Crespo, se ele tivesse uma semana para treinar sempre e um time com características diferentes, eu acho ele um bom técnico. O problema é que quando você fala do Diniz, que não abre mão, esse não abriu mão por muito tempo, até ser forçado, senão era rua. Era rua. Quer dizer, os jogadores insatisfeitos, os CT insatisfeitos, os funcionários insatisfeitos, todo mundo insatisfeito. Informação. Podem negar, é informação, tá? Em todo mundo insatisfeito, e aí chegou ali e o ambiente mudou, chegou um líder que funciona, o time mudou o jeito de jogar. Repito, ainda tem problemas, mas o São Paulo tem uma fluência ofensiva, precisa melhorar a jogada aérea, mas o São Paulo já joga um futebol mais competitivo. Isso sim tem a ver também com decisões do técnico. Bom, quando o Crespo sair, você já sabe quem vai ser o treinador. Que é alguém capaz de gerar todas essas Rafinha. Claro. É o que eu concluo. Eu acho que o sonho do São Paulo, ninguém vai falar, obviamente, seria o Dorival. Até os jogadores adoram ele, mas não vai ser. Mas não vai ser. Isso traz no embalo uma incompetência abissal do Muricy, porque assim, que era um cara que estava ali. Eu acho que, e aí, porque assim, a idolatria, o amor por ídolos. Eu entendo o que o Biner está falando e acredito que o Rafinha tenha tido o seu papel.
Mas assim, desculpa, Bino, do jeito que você fala, a impressão que eu tenho é essa que o William falou, que ele chegou e falou, Crespo, vem cá, você vai escalar esse time aqui, você vai fazer esse cara jogar aqui, aquele cara ali. Então assim, é óbvio que tem limites, acho, o poder de atuação de um cara, de um dirigente, qualquer que seja o dirigente mais próximo do jogador, seja o dirigente mais próximo do técnico, seja o dirigente mais próximo do presidente, eu acho que tem um limite ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde esse cara pode atuar. O Rafinha estreia como coordenador de futebol. Ele chega no São Paulo na segunda-feira ou terça-feira, acho que terça-feira, antes do jogo contra o Flamengo. E o São Paulo tinha perdido o Palmeiras por 3-1. E o Crespo dando aquelas entrevistas e tal. As entrevistas do Crespo, aliás, eu acho que elas foram boas. Eu acho péssimas, mas... Não, eu não estou falando aí entrevista falando de jogador. Mas as entrevistas que... Porque teve um momento ali que acho que era preciso dizer as coisas com todas as letras, da maneira como elas estavam acontecendo, um momento em que o presidente ainda não tinha renunciado, que a questão era toda política e que acho que as coisas precisavam ser ditas da maneira como elas são, porque ele não mentiu. Quando ele fala de toda a situação do São Paulo, e a minha impressão, no momento em que ele dá determinadas entrevistas, é que ele estava... Deixa eu fazer uma pergunta capciosa e leve pra você. Você com a sua esposa fala todas as verdades na hora que vem na sua cabeça? Que isso? Ou tem hora certa e jeito certo? Não consigo ver. Não, relações. Não, óbvio que acho que a gente pensa em como... Sobretudo a gente pensa sobre como falar as coisas. É isso, e a hora, e o jeito. E tudo bem, mas acho que assim, o momento do São Paulo era um momento... era um momento talvez único na história do clube. Era um momento que as coisas precisavam ser escancaradas. Acho até que a maneira como o Crespo acabou escancarando contribuiu para que as coisas... Podia ter falado quando o Luiz Gustavo falou também. Porque lá dentro era muito óbvio. Mas tudo bem, até aí o Ancelotti, que foi importantíssimo... Mas não falou, para que defendeu o dirigente. O mundo olhasse para o problema do racismo com o Vinícius Júnior, podia ter falado antes também. Eu acho que você poder falar antes, você... É que quando você fala quando é conveniente só, eu... mas você tem um bode do Crespo que eu não consigo entender. Não é. Eu entendo... Na verdade, eu sou obrigado a defendê-lo porque a imprensa e a gente elogia ele muito mais do que ele tem que ser elogiado, senão eu não falaria isso. Eu entendo todo o seu apreço pelo Zubeldia, eu entendo todo o apreço, e aí eu concordo contigo. Tá fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Que tá fazendo um ótimo... Eu acho o Zubeldia melhor que o Crespo. Eu só acho o Zubeldia mais adaptável que o Crespo. Não, mas só isso. Eu lembro que no momento que houve a troca, você ficou completamente... Porque não funciona aqui. E eu acho que... Com todo o respeito, e você sabe da admiração e do respeito que a gente tem entre nós, eu acho que, assim, cara, você de alguma maneira se contaminou pela saída do Zubeldia e a chegada do Crespo como substituto do Zubeldia. É porque, assim, isso é uma característica minha como jornalista, eu vou falar assim, eu sou chato. Eu sou uma pessoa chata, às vezes. Assim. Não fala assim. Você demorou 57 minutos para trazer verdades. Então, por exemplo, quebrou outro tabu. Quebrou o tabu, ganhou do Bragantino. Perfeito. Agora fala que foi o primeiro técnico a perder pro Palmeiras na estreia da Libertadores, o primeiro a ser eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, o primeiro a perder pro time argentino pós 49 anos do São Paulo jogando a Libertadores. Esse ninguém fala. Então cria-se hoje em dia, na era da retórica, uma coisa para defender um personagem, porque as pessoas criticavam o Zubeldia, que perdeu pro Vasco da Gama o último jogo, dizendo que o São Paulo tinha um time muito melhor que o Vasco, sendo que o Vasco tinha Ryan e Coutinho. E o São Paulo um monte de moleque ali. E um atacante lado de campo que resolvia tudo, que tinha 12 jogos no Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência. Eu sei, então é uma loucura. Que, assim, meu papel é contrapor. É só nenhum isso. dos dois é o Guardiola. Então, mas tudo bem. Mas é que na hora que você contrapõe o que você considera exagero... E faz parte do show. Você me pergunta. Porque acho que assim, também a gente não pode exagerar pro outro lado, porque acho que o meu ponto é esse. Eu entendo, e eu sempre falei, o Plihal sabe disso, eu sempre achei que a torcida do São Paulo supervalorizou o Crespo de uma maneira absurda ali na conquista daquele estadual. E lembro que você até concordou comigo. Assim. Porque a diretoria vendeu pra ele, eu discordava radicalmente, que o estadual era mundial. Isso, a Copa... Mandou desgastar fisicamente. E ele deu o título. Ele tinha o título há muito tempo. A culpa era da diretoria. Eu falo com tranquilidade porque eu considero e considerava já no momento que ele chega no São Paulo nessa segunda vez um cara superestimado. Porém... Vamos dar um pouco de mérito para ele também pelo Acabei que tá de dar, falei que ele tem parte melhor. Porque acho que ele tem responsabilidade. Acabou, você não vai falar, acabou. Eu só cheguei à conclusão que o Crespo deve levar o Rafinha para onde ele for. Rafinha gera líder do elenco. Talvez não funcione em outro lugar. Não, fala assim, eu quero você o Rafinha é auxiliar do Crespo ou o Crespo é auxiliar do Rafinha? Não, o Rafinha é a bateria do Crespo.
Acabou a nossa bateria. É a pilha do Vem o resenha. É isso aí, torcedor tricolor, as informações do São Paulo desta terça-feira, com boas notícias, principalmente aí a volta do André Silva, que ficou de fora um longo período, vai estar recuperado de lesão, e essa, né, é uma boa notícia aí para o torcedor tricolor. Crespo ganhando mais peças ali, mais opções, uma boa notícia, a volta do André Silva, né? Um jogador que foi importante na temporada passada ali, fez gols importantes e está de volta, retornando, está à disposição do Crespo, né? Uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. Sobre a partida no Brasileiro, é um jogo importante, o São Paulo está ali na parte de cima na tabela do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos, e é uma rodada que o São Paulo pode até assumir a liderança. Isso vai depender da combinação de resultados. Palmeiras é o líder com 7, São Paulo tem 7, Fluminense também tem 7, o Bahia tem 7 pontos. O Palmeiras tem um jogo difícil contra o Fluminense e o São Paulo joga com o Coritiba. Só que essa partida do São Paulo é fora de casa, então é um jogo difícil também, mas o São Paulo vem fazendo boas partidas, o que deixa o torcedor confiante para esse jogo. O São Paulo faz o jogo até primeiro do que o jogo do Palmeiras. O jogo do São Paulo é 19h30 na quarta-feira, o do Palmeiras às 21h30. O Bahia, que também está no G4, vai jogar contra a Chapecoense. O Bahia vai jogar em casa. O Fluminense enfrentando o Palmeiras, o São Paulo Coritiba, esses duelos aí dos times que estão na parte de cima aí no G4 do Campeonato Brasileiro. Então uma rodada importante aí, o São Paulo pode até assumir a liderança. Sobre o André Silva, tem uma informação aqui, né, do GE. O André Silva treina com o elenco, se aproxima aí de retorno no São Paulo. Já foi citado aí no vídeo. Foi a primeira atividade do atacante desde agosto do ano passado, há um tempão aí já sem poder jogar. O André Silva, que optou por um tratamento conservador, não passou por cirurgia. O atacante participou de toda a atividade com os companheiros e está perto aí de retornar aos gramados. Uma baita notícia para o torcedor tricolor, o André Silva. É isso, essas foram as informações do São Paulo. Já deixa aí o seu palpite para esse jogo contra o Coritiba amanhã. Se inscreva, valeu e até o próximo vídeo.